noite. Primeiro que, como competidores que somos, há sempre uma cobrança interna muito grande, uma alta análise de tudo que fazemos. Claro que queríamos ter feito uma vitória mais sólida, construir uma condição de mais gols nessa vitória, o jogo proporcionava isso. Primeiro tempo forte, no início muito bom, já fazendo gol de cara, e depois houve a possibilidade de aumentar o placar. No segundo tempo também mais construções, e sejam sabedores que agora no vestiário eu já cobrei um pouco os jogadores por causa desse comportamento. Esse comportamento não leva para o lado do relaxamento, pelo contrário, se tentou, se buscou, se construiu um agregado de 4-0, e quer queira, quer não, isso faz com que também você desacelere, você queira correr menos riscos, queira não tomar cartões. Infelizmente tomamos 2, salvo me engano, Aruá e o Rodrigues, mas isso não era para ter acontecido, mas entendo também que ela foi um pouquinho enérgica em dar os cartões, e em outras ocasiões também não deu para o adversário, mas poderíamos ser um América mais incisivo e poderíamos ser um América mais cirúrgico, de aproveitar tudo que construímos. Mas também sou sabedor de que os meninos não são máquinas, né? Eles têm o comprometimento, têm a dedicação deles durante os jogos, e nesse jogo não foi diferente. Tentaram, buscaram, a bola faltou um capricho em algumas situações, faltou um pouquinho de tranquilidade em outras, mas o resultado principal nós alcançamos, que é a passagem, 2 jogos, 2 vitórias, marcamos 6 pontos na classificação geral, que hoje, nesse momento, claro que tem adversários que não jogaram ainda, nos dão a condição de sermos vice-líderes da competição. Então, o trabalho foi feito nessa primeira perna de mata-mata. É um primeiro mata-mata que sempre o emocional ele prevalece, e tivemos um emocional muito forte e sólido lá no Piauí, e hoje também vi um América competitivo em cima daquilo que criamos e construímos. O bom dessas 2 escalações é que criam variações, trocam atletas de lado, o adversário fica na dúvida em relação ao que vai se fazer. O Galvão, para mim, hoje foi um dos melhores em campo, desenvolveu muito bem de um lado, desenvolveu muito bem do outro, construiu, deu assistência, finalizou. Então é um atleta que está numa constância muito legal, muito interessante. Isso é fruto da dedicação do mesmo. E em relação ao Regis e o Cassiano, agora eu preciso estudar o trem e entender qual vai ser a melhor possibilidade. Hoje o Regis ele não fez uma boa partida, até no intervalo estava passando mal, estava com indisposição. Então isso talvez tenha gerado o não tão bom rendimento que todos, principalmente eu, esperava no primeiro tempo. E o Cassiano, cara, é esse jogador que todo mundo já conhece, incisivo, ativo, que corre para frente, que corre para trás, ele dá essa condição. No jogo fora de casa, o Cassiano nos dá essa possibilidade, justamente por participar muito do processo de também correr para trás, de marcar, de tomar conta ali do setor dele para contribuir para o lateral que está com ele na marcação. Então, hoje descansar, mas a partir de amanhã já entender como que funciona o trem, e principalmente nos seus domínios, para organizarmos o melhor time para iniciar o jogo lá. Com o jogo de hoje eu não posso falar em satisfação, porque como eu falei no início, poderíamos ter aproveitado melhor as oportunidades que criamos para o jogo de hoje, né? Mas aí saiu super satisfeito do jogo passado, por ter marcado os 3 gols e ali praticamente ter definido a classificação, né? Mas poderíamos sim ter sido um pouquinho mais caprichosos nas finalizações. Preocupado é uma palavra muito forte, ficamos um pouquinho fora, fugir um pouquinho da normalidade, do sentimento de estar um pouquinho mais eufórico, de estar comemorando a vitória como se deveria comemorar, justamente porque não aproveitamos tantas oportunidades. Procuro sempre estudar passo a passo, jogo a jogo, e confesso que eu, Raniel, me concentrei muito exclusivamente no Fluminense. Claro que domingo passado parei um pouquinho para assistir, já para adiantar alguma coisa. Hoje, mais por curiosidade realmente do que estava acontecendo lá, que sem a possibilidade alguma de estar avaliando e analisando o trem, mas ao ligar o celular vindo para o estádio já, e estava 2-0 para o Sampaio, e aquilo para nós internamente foi muito positivo, porque acendeu uma luz de alerta: olha, futebol não leva desaforo. Então entrar no nosso jogo concentrados, entrar ativos, entrar com a intensidade que o jogo precisa para terminar de decidir a classificação em casa, com vitória, que sabíamos da importância da vitória, tá aí a importância de trazer o segundo jogo para dentro de casa. Sou sabedor que o trem foi o primeiro colocado na sua chave,
tirou uma camisa muito pesada, que foi o Sampaio agora, ganhando na casa do adversário o primeiro jogo, claro que agora teve esse contexto diferente, aí é uma questão de sentar e analisar. E todo e qualquer mata-mata, todo e qualquer adversário que temos pela frente, temos que ter uma atenção ainda maior. Claro que os nossos analistas, junto com os nossos auxiliares, eu pedi para eles já adiantarem esse processo de estudo do trem, e com certeza de hoje para amanhã eles já vão estar me alimentando de informações para que a gente possa fazer uma preparação ainda mais forte. Mas por característica também do jogo, o Luiz tem uma bola parada muito forte, muito decisiva, o Fluminense nos mostrou essa condição de fazer com que a gente pudesse oportunizar um pouquinho mais a bola parada, teve agora no final do Copete, um pouquinho mais de capricho teríamos tido êxitos nessas bolas paradas. O Mendes está numa retomada interessante, numa retomada boa. Que bom que nós temos essas duas características tão opostas, um cara de profundidade, outro de construção, um que potencializa a bola aérea, outro que potencializa o ataque incisivo. Então é entender como é que o Mendes vai fazer essa semana e nós pontuarmos se cabe ou não a volta dele para o jogo contra o Trem. Thiago Tanque e Paulinho, por serem 9, vão ser sempre cobrados, com um número maior de gols. O Thiago ele é um cara que tem uma mobilidade grande, cria uma dificuldade nos nossos adversários quando sai para construir, quando sai para fazer ali um falso 9, e essa mobilidade eu acho muito interessante. A briga entre o Tanque e o Paulinho é uma briga diária. Um me dá a mesma mobilidade do Thiago e o outro me dá um jogo de referência. Então, por isso também a opção de estar oportunizando mais o Tanque nesses últimos jogos, justamente porque me dá uma condição diferente da do Thiago, que é a mesma que o Paulinho me dá. Então, é mais em cima disso, mas quando acharmos necessário de mantermos o 9 de mobilidade, com certeza vai chegar a ver o Paulinho novamente e vai fazer parte do processo. Que torna a Série B, em forma de disputa, na minha opinião, o campeonato mais difícil das 4 séries. A forma de disputa da Série D é muito cruel. E você, em 180, se 90 você não conseguir resolver, ou então deixar a decisão em aberto, acontece o que acontece com esses adversários que foram muito bem na fase classificatória. A fase classificatória ela tem um contexto, onde esse contexto te possibilita errar e acertar. O mata-mata já não te condiciona a isso. Então, isso sempre acontece todos os anos, né? Alguns chegam na classificação geral e conseguem ficar pelo caminho, infelizmente. O que eu posso justificar em relação a isso, apesar de não ter acompanhei só os placares, mas o que pode ter acontecido é isso que eu te falei. É um jogo de 180 onde o erro te possibilita ficar fora, e cabe a nós, na nossa condição, graças a Deus hoje nós somos vice-líderes gerais, né? Isso nos oportuniza algumas vantagens, mas isso isso não indica que nós vamos passar. Então é fazer o processo de passagem toda a vida, concentrar o máximo no trem para não ser surpreendido lá, manter a decisão sempre aberta. Se houver uma definição, essa definição tem que ser nossa, e fazer um segundo mata-mata muito sólido, mais solto. Eu vejo sempre assim nas séries desde que eu já disputei, o segundo mata-mata você já entra um pouquinho mais solto, um pouquinho mais confiante, porque passa esse primeiro que realmente muda todo o contexto do campeonato, e você já se adapta à pressão que é exercida nesse primeiro, te condiciona a chegar melhor no segundo, e construir essa evolução passo a passo, passar por essas 16ª, se Deus quiser, e galgarmos as classificações futuras. Uma delas é a experiência de não ter conseguido. Então, quantos remanescentes não tem aí? Ainda chegou mais 3, eu, o professor Vitor, o professor Júnior, que vivemos esse processo. Então, somos sabedores do quão ruim é perder esses jogos decisivos, principalmente o último, que é o do mata-mata, e não cometer os mesmos erros. Ano passado, acho que eu joguei mal quando não podia. Foi bem isso. Então, e joguei mal e sofri o gol. Então, entender esse processo na forma imediata, né? Não espero nós estarmos jogando mal, mas espero que não possamos sofrer algumas situações por falta de atenção, por falta de competitividade, e isso eu não vejo nesse grupo, pelo contrário. É como eu te falei, o que tem de diferente do ano passado para esse estamos calejados, estamos experientes, sabemos o que pode nos condicionar à não classificação, então seguir sempre o caminho que vai nos condicionar à passagem.